En esta aula 2 do módulo 3, iremos discutir sistemas de dois componentes. No caso particular de sistemas de fases condensadas, ou seja, sólido e líquido. Discutiremos dois casos. Na primeira parte da aula, conformação de solução sólida. Na segunda parte, sistemas sem formação de solução sólida, com um eutético binário, já que o sistema de dois componentes é um sistema binário. Em ambos os casos, veremos sistemas que não formam composto intermediário. Na primeira parte da aula, então, veremos sistemas com formação de solução sólida. Vamos lembrar a regra das fases. A variância é igual ao número de componentes menos o número de fases mais 2. Assim, então, para um sistema de um componente, a variância máxima será 3 menos P, com P igual a 1. Então, a variância será 2, quando temos apenas uma fase. Isso significa que um diagrama de fases de um sistema de um componente deverá ter duas dimensões, a pressão e a temperatura. Já no caso de um sistema de dois componentes, como é o caso que estudaremos hoje, a variância é 4 menos P. Então, para uma fase, a variância resulta sendo 3. O diagrama de fases completo deverá ter 3 dimensões: pressão, temperatura e composição. E já para um sistema de 3 componentes, a variância é 5 menos P. Ou seja, com a presença de uma única fase, teremos 4 dimensões: pressão, temperatura e 2 composições. Fica claro que, neste caso, certamente poderemos fazer um diagrama em uma folha de papel em 2 dimensões. Aqui poderemos fazer uma figura tridimensional em perspectiva, mas no caso de 3 componentes, não será possível fazer uma figura de 4 dimensões e já veremos na próxima aula como iremos encarar esse problema. No caso, então, de um sistema de 2 componentes, ficamos com a variância 4 menos P, de forma que, se temos uma fase, teremos 3 graus de liberdade, 2 fases, 2 graus de liberdade, certamente essas 2 fases no equilíbrio, e 3 fases no equilíbrio, 1 grau de liberdade. Quais são esses graus de liberdade? Composição, pressão e temperatura. Quando nós temos apenas uma fase, são esses 3: composição, pressão e temperatura, essas 3 variáveis. Quando nós temos 2 fases, são apenas 2 delas. Nós veremos durante a aula exemplos para que vocês consigam perceber quais delas são graus de liberdade. No caso de 3 fases no equilíbrio, é um deles 3 também. Agora, é muito desconfortável trabalhar com um diagrama em 3 dimensões. Ele é muito bonito, mas ele é desconfortável para fazer cálculos. Ele permite ver qualitativamente o sistema, mas as contas, para não saber quanto temos de cada fase e qual é a composição de cada fase, ficam difíceis quando estamos trabalhando em 3 dimensões. Então, no caso da geologia, é muito frequente trabalhar a pressão constante, porque isso reduz em 1 os graus de liberdade, no lugar de nós ter 3 graus de liberdade como máximo,
Ao descontar a pressão, porque ela já foi escolhida, teremos um grau a menos. Ou seja, para uma fase, teremos 2 graus e poderemos fazer um diagrama em 2 dimensões, sendo que esta linha significa exatamente isso, que a pressão é constante. Para 2 fases, teremos 1 grau de liberdade e para 3 fases, 0 grau de liberdade. Diremos que o sistema é invariante. Tem que ficar muito claro que não é que o sistema tem 1 grau de liberdade a menos, é que esse grau existe, mas já foi escolhido. Então, quando nós colocamos que V' é igual a 2, significa que já foi escolhida a pressão para fazer o diagrama e que só fica agora a possibilidade de escolher a temperatura e a composição, e assim por diante. Então, esses graus de liberdade que ficam para serem escolhidos são composição e temperatura, ou algum deles, neste caso, ou nenhum deles, no caso de 3 fases no equilíbrio. Nos diagramas da geologia, se não é indicado outra coisa, se entende que a pressão é uma ATM. Bem, então, no caso de um sistema binário de fases condensadas, ou seja, fase líquida e sólida, nós temos algumas possibilidades. Uma possibilidade é que os sólidos formem uma solução sólida. Nos diagramas que nós vamos estudar, sempre os líquidos formam uma solução. É o sólido que pode ou não formar solução. Se o sólido forma solução sólida, o sistema se chama isomorfo. Na verdade, é o líquido e o sólido. Ambas fases formam solução. A outra possibilidade, no outro extremo, é que apenas o líquido forme solução, que o sólido não forme solução sólida. Esses sistemas são chamados também de sistemas binários coneutéricos. Existem, claro, sistemas intermediários, sistemas onde, em algumas composições, se forma solução sólida e em outras composições não se forma solução sólida. Estes aqui são os 2 casos extremos, 2 tipos de diagramas completamente diferentes. Os diagramas, no caso intermediário, são algo intermediário que dá para compreender após ter compreendido este caso e este caso. No caso dos sólidos que não formam solução sólida, nós iremos estudar 2 possibilidades. Que não formem composto intermediário aqueles 2 componentes, ou seja, só temos aqueles 2 componentes, ou que esses 2 componentes reajam e formem um composto intermediário. Na aula de hoje, parte 1 e parte 2, estudaremos tudo o que está em rosa. Isto ficará para uma próxima aula. Então, a primeira parte está referida a soluções sólidas, né? Ou seja, sistemas isomorfos, e veremos este caso, que é o caso mais conhecido, que é o caso do cobre-níquel. Esse diagrama foi extraído do livro de Ciência e Engenharia de Materiais, de Callister, um livro que tem diagramas muito bonitos, especialmente na parte de metais. E o caso do cobre e o níquel é muito conhecido pelas aplicações que tem esse sistema na indústria. Esse tipo de soluções sólidas é chamado no dia a dia de ligas. Então, vocês verão a palavra liga de cobre com níquel. Algumas fotografias dessas ligas são estas que estão aqui. Esta é uma liga que, por causa da cor, a gente percebe que tem bastante níquel e menos cobre. E estas outras, com uma cor mais parecida do cobre, tem, ao contrário, muito mais cobre que o níquel. Não só a cor, como todas as propriedades físicas dessa liga vão mudar na medida que mudam as proporções que tem de níquel e que tem de cobre. Essas ligas formam uma
são uma verdadeira solução, ou seja, é perfeitamente homogêneo o material, não só na cor, como nas propriedades. Das mudanças de cor que vocês veem aqui é por causa da fotografia, por causa da luz incidindo sobre a liga, mas ela é totalmente homogênea. Eu recomendo a vocês que vocês assistam este vídeo aqui que eu deixei indicado, que também está indicado ao final da aula. É um vídeo pequeno do Telecurso 2000, que fala das ligas do níquel. E também tem no final da aula indicado um vídeo um pouco maior, que fala de todas as ligas, ou as principais ligas do cobre. É interessante que vocês vejam esses vídeos para compreender o que é uma liga e qual é a importância desses materiais na indústria e na vida diária. Vocês provavelmente têm em casa ou têm na cidade muitas coisas feitas com ligas de níquel e cobre e vocês nem sequer estão sabendo disso. Então, olhando esse vídeo, vocês vão compreender como eles são fabricados e quais são suas propriedades. Aqui na aula, nós vamos estudar o diagrama de fases dessa liga, como um exemplo típico de diagrama de fase do sistema isomórfico. E esse diagrama, que parece tão simplinho aí, ele permite saber quais fases estão presentes, qual a composição das fases e qual as porcentagens ou frações em cada fase. Vejam que o diagrama está feito a pressão constante, mesmo que não esteja escrito nada. Vejam que ele tem um eixo, que é a temperatura, e um eixo, que é a composição. Esse eixo de composição está dado em porcento de níquel. Aqui está escrito níquel, aqui está escrito 100%. Então, aqui temos níquel puro e do outro lado, no outro extremo, temos cobre puro. Então, isso significa que se nós temos níquel puro aqui, esta temperatura, 1453, é a temperatura de fusão do níquel puro. A temperaturas maiores que 1453, o níquel puro estará como um líquido, estará fundido. A temperaturas menores que 1453, o níquel estará como um sólido. Exatamente a temperatura de 1453, o níquel sólido e líquido estarão no equilíbrio. Por ser um sistema de um componente, ele será invariante nessa condição e o níquel irá fundir totalmente a essa temperatura fixa de 1453. E mesma coisa para o cobre, que tem temperatura de fusão de 1085 graus centígrados. Então, esta linha de baixo, que é chamada de linha sólidos, une a temperatura de fusão de um componente e do outro componente. Vocês podem colocar o de maior temperatura de fusão do lado direito ou do lado esquerdo. Tanto faz, está correto das duas formas. Então, neste diagrama temos esta linha, que se chama linha sólidos. E temos toda esta região aqui embaixo que corresponde ao sólido, sendo que esse sólido é uma solução sólida, é uma liga. E por isso está indicada com uma letra grega alfa, porque normalmente as soluções sólidas se indicam com letras gregas, alfa, beta, gama, etc. Quando vocês veem no diagrama de fases essa letra grega, vocês sabem que isso é uma solução sólida. Não está escrito nem cobre, nem níquel. Está escrito essa letra, que significa que é uma solução de cobre com níquel. Do lado de cima, digamos, do diagrama, está a área que corresponde ao líquido como a fase mais estável.
Es un líquido que está formado por cobre y por níquel. Esta curva superior se llama línea líquidos. A linha líquidos e a linha sólidos separam as regiões de uma fase, que é esta e esta, da região do meio, que é a região bifásica. Nessa região, entre as duas curvas, nós temos duas fases, a fase líquida e a solução sólida. Estas linhas dão a composição das fases. Como o nome indica, a linha líquidos dá a composição da fase líquida, a linha sólidos dá a composição da fase sólida. Vamos ver isso melhor, olhando a figura de novo e fazendo um zoom nesta região. Então, este pedaço aqui é toda esta figura e agora dentro desse zoom fazemos um zoom de novo e olhamos o pontinho que nós vamos estudar, que é o pontinho B. Esse ponto corresponde a uma composição da liga, que é, lendo aqui na escala, 35%, entre 30 e 40%, e uma temperatura, que lendo aqui na escala, 1250, no qual estamos entre a linha líquidos e a linha sólidos. Estamos sentados na região bifásica. Vamos olhar de novo e ver então que podemos traçar uma linha de amarração na região bifásica, na temperatura que nós escolhemos trabalhar, certo? Então, nós escolhemos trabalhar em 1250, traçamos esta linha vermelha, certo? Que é a linha chamada de linha de amarração ou isoterma. As pessoas gostam de falar a palavra linha de amarração, porque essa linha é como se amarrasse a linha líquidos e a linha sólidos em dois pontos importantes. Quais pontos importantes são? Este e este que veremos agora. São esses dois pontos. Este ponto dá a composição da fase líquida, este ponto dá a composição da fase sólida. Como nós vamos ler isso, nós vamos traçar estas linhas tracejadas que já estavam ler na escala. Então, simplesmente, esta é a composição do líquido, esta é a composição da fase alfa. Este tipo de sistemas binários que não tem informação de composto intermediário tem essa grande vantagem. Eu posso ler diretamente da escala que me foi dada sem fazer nenhum cálculo. Bem, para nós compreender isso melhor, vamos estudar um exemplo. Vamos estudar esse exemplo que estávamos olhando na figura, de 35% em massa de níquel. E essa temperatura que já estávamos olhando, 1250 graus. A primeira coisa que temos que olhar é que a massa de níquel e a massa de cobre são uma constante. O sistema está fechado, não tem perda de massa, não está entrando massa. Podemos fazer a conta em percentuais, uma conta genérica que vamos fazer inicialmente, e depois podemos fazer uma conta em gramas ou quilogramas. Então, a massa total se mantém e também a massa que está na fase líquida e a massa que está na fase alfa é o total. Ou seja, não tem vapor, não tem cobre puro, não tem níquel puro, apenas tem duas fases, a liga ou solução sólida e o líquido. Isso forma o total. Isso é importante, porque se isto não desse o total, teríamos outra fase e não seria esse diagrama de fases. Depois, então, para poder saber quanto temos de líquido e quanto temos de
liga, de solução sólida, nós vamos usar a regra da alavanca. E vamos lembrar que, de uma forma genérica, esta parte da linha, que vai desde a composição original, onde está escrito B, até a linha sólidos, onde está a composição da fase alfa. Então, esta parte, o comprimento deste pedaço de linha, é proporcional à quantidade de líquido. E ao contrário, o comprimento de outro pedacinho de linha, que vai desde o sistema original até a linha líquidos, que corresponde à composição da fase líquida, este pedacinho é proporcional à quantidade de fase alfa. Como às vezes vocês têm dificuldade para lembrar isso, eu recomendo que façam a regra da alavanca com um joguinho de palavras para se lembrar como se faz. Então, vocês podem falar assim: a massa do líquido, aqui está o líquido, vezes este pedacinho aqui, que é Cl menos C0, é igual a massa de alfa, onde está alfa, está aqui, vezes este pedacinho aqui, C0 menos C alfa. E lembrar que não importa em que ordem eu coloco isto, porque são relações dos valores absolutos, sem sinal. Eu posso agora substituir pelos números. Este número eu vou ler como 31,5. Este número é 35, é um dado. Este número eu vou ler como 42,5. Então, simplesmente, eu faço a conta. Isto menos isto dá 3,5. Isto menos isto dá 7,5. Agora, para tirar a relação entre ambos, passo este número para o lado direito, faço a divisão. Então, a massa do líquido é 2,14 vezes a massa do alfa. E nós vemos que isso está certo, porque este segmento é aproximadamente o dobro deste segmento visualmente. Então, eu me dou conta que está certo. Agora, então, eu me lembro que a massa do líquido mais a massa da alfa é o total. Onde está a massa do líquido, eu coloco massa do alfa vezes 2,14. E então, aqui tenho uma equação com apenas uma incógnita, que é massa de alfa, e eu posso resolver, apenas eu tenho que tomar muito cuidado, e que aqui tem um numerinho 1, que não está escrito, e então é 3,14 massa de alfa igual a 100, ou seja, a massa de alfa é 100 dividido 3,14. E dessa forma eu obtive a quantidade que temos de alfa e a quantidade que temos de líquido. Aí está em percentual, então escolhida uma quantidade absoluta de massa, nós podemos fazer a conta. Então vejam que nós temos muito mais líquido, um pouquinho mais do dobro, que de sólido. Esse sólido é uma solução. Vejam que tanto o líquido quanto o sólido tem níquel e tem cobre. Como vamos fazer a conta para saber quanto temos de cada um? Vamos arrastar estes números para o próximo slide. Vamos supor que o total são 100 gramas para facilitar a conta. E então, sendo assim, nós teremos nesse sistema 31,87 gramas de solução sólida alfa e 68,15 gramas de líquido. Que tem essa solução alfa? Ela tem níquel e tem cobre. Como eu sei quanto níquel? Multiplicando este número pela fração que corresponde à fase sólida. Como sei quanto tenho de cobre? Bom, é o total menos a quantidade que deu o níquel. O total é 31,85, aqui está o número. A quantidade de níquel é 13,54, aqui está o número. Então, esse sólido tem
13,54 gramas de níquel e 18,31 gramas de cobre, formando una solución sólida. Da mesma forma, para o líquido, a quantidade que temos de níquel no líquido é a quantidade total vezes a fração que corresponde à quantidade de níquel no líquido, que saiu da linha líquidos. E isso dá 21,46 gramas, então a quantidade de cobre é o total menos o que está como níquel. Então, no líquido também temos níquel e também temos cobre. Vejam que as quantidades de massa se conservam. Se eu somo a quantidade de níquel que está no sólido e que está no líquido, dá 35 gramas, que era o que eu tinha originalmente. E se eu somo a quantidade de cobre que está no sólido e que está no líquido, dá 65 gramas, que é o que eu tinha originalmente. Então, esse cuidado você tem que ter ao final de conferir se a soma está dando certo. Finalmente, vamos ver a diferença entre resfriar esse sistema no equilíbrio e fora do equilíbrio. A princípio, o resfriamento no equilíbrio é um resfriamento muito lento. Então, por exemplo, nós começamos com esse líquido que tem 35% de níquel, vamos resfriando, ele continuará como líquido até chegar à temperatura na qual estamos na linha líquidos, e então se forma a primeira quantidade de sólido. Esse sólido terá uma composição de 46% de níquel. Estou lendo isso da figura. Se eu resfrio mais, então agora o sólido terá uma quantidade menor de níquel, terá 43% segundo o diagrama. E, em contrapartida, agora o líquido, no lugar de ter 35% de níquel, terá menos, terá 32%, até chegar ao final, chegar à linha sólidos, no qual o sólido terá a composição original, 35%, e o líquido terá pouquinho níquel, apenas 24%. Isso, graficamente, de uma forma esquemática, está representado, mostrando o líquido em amarelo, apenas um pouquinho mais claro, na medida que o níquel vai diminuindo, não se observa muito bem na figura, mas seria um amarelo mais escuro, um pouquinho mais claro, mais claro, mais claro. E os sólidos está marcadinho em marrom. E por que eles sempre estão igualzinhos, a mesma cor? Porque, na medida que eu resfrio lentamente, esse sistema vai tendo tempo de uniformizar. Ou seja, o sólido vai uniformizando. De forma que essa solução sólida fica totalmente homogênea. Os átomos vão migrando dentro do sistema e vão uniformizando a composição da fase sólida. Se eu, no lugar de fazer isso lentamente, eu faço isso rapidamente, não dá tempo de uniformizar. Então, o sólido vai ir se formando em camadas. Isso se chama segregação. Por quê? Porque, inicialmente, os primeiros graus de sólidos serão mais ricos em níquel, e na medida que vai solidificando mais, serão mais pobres em níquel. O centro, o primeiro que se forma, terá 46% de níquel. O último que se forma terá apenas 35% de níquel. E como eu estou resfriando rapidamente, não dá tempo do material migrar. Então, eu terei um material que não será uma verdadeira liga, porque ele não será uniforme. Isso se fala que é um material com uma estrutura zonada. Certamente, esse material não vai servir
para os fins que vai servir uma verdadeira liga, porque ele não terá propriedades uniformes. Ele não será, na verdade, uma solução sólida, não será um verdadeiro sistema isomorfo, mas isso é pela forma que foi feita a cristalização. E isso significa que o que está mostrado no diagrama de fases é um resfriamento lento. Isso significa que se vocês veem um material e ele tem estrutura zonada, vocês podem chegar à conclusão que esse material que tem um diagrama de fases correspondente a um sistema isomorfo, mas tem um material sólido que não é isomorfo, não cristalizou no equilíbrio, não cristalizou lentamente. E por isso, nós estamos observando na prática o que o diagrama de fases mostra. Finalmente, então, vocês encontram aqui os vídeos ilustrativos das ligas de cobre, das ligas de níquel, que são, como já falei, materiais do Telecurso 2000, muito interessantes. Este material é bastante longo, em 8 minutos e 55 aproximadamente, está mostrado o caso específico da liga cobre-níquel.